Bom dia, pessoal. Venho falar aqui um pouco sobre o juízo final. Que a morte é a maior certeza que todo ser humano tem. E nós vamos perceber que a morte entrou no mundo através do pecado. Ela é consequência do pecado. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destina a não morrer. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, a qual o homem teria sido subtraído, se não tivesse pecado, é assim o último inimigo a ser vencido. Isso está no Catecismo, no parágrafo 1008. Então, São Paulo, apóstolo, coloca: quando erais escravos do pecado, erais livres a respeito da justiça. Que frutos produzireis então? Frutos dos quais vos envergonhais. O fim deles é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. São Paulo coloca que através da remissão dos nossos pecados, agora nós temos liberdade. Temos liberdade dos pecados. Nós somos libertos dos pecados através do arrependimento. Isso é um dom que Cristo trouxe para nós, porque Ele viu que nós não poderíamos chegar mais a Deus. E o salário da morte é o pecado, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos livres por Jesus Cristo. E a igreja coloca que devemos nos preparar para a morte, porque o julgamento não é fácil. Não é muito fácil enfrentar o juízo final, se nós não tivermos uma mente sã, sadia e buscar fazer o bem, que Jesus coloca muito nos evangelhos, a questão do serviço ao irmão, ao próximo, para que sejamos todos amigos, irmãos, companheiros. E também o Papa Bento XVI coloca muito claro que Deus congrega a igreja na unidade, na comunidade. Através das comunidades, Deus congrega a igreja. Jesus Cristo, por meio disso, faz a comunhão. Isso é muito importante para ligar o julgamento final. É muito importante estar em comunhão, proximidade, amizade, frequência pelo amor. Como devemos nos preparar para a morte? Quem daqui já está se preparando para a morte? Eu acredito que todos, né? É uma expectativa. Muitos santos se alegravam em esperar a morte. Hoje sabemos que muitas pessoas têm medo da morte, mas é por causa da consciência. Lá no seminário do Caravaggio, o padre Ibanor falava: "Ah, Senhor, quanto se faz para que se more?" Ele falava: "Quanto se faz agora para se depois morrer?" Ele sentava na mesa, ele olhava para aquela comida, ele falava: "Ah, Senhor, quanto se faz para depois morrer?" É engraçado, mas essa é a parte boa, né? Fora depois vem a questão do sacrifício, que é o que nos dignifica para encontrar a aliança divina com Deus, porque através do amor é que nós encontramos Jesus. Jesus nos ensina a caminhar sempre através do Evangelho. Não é à toa que Ele veio e pregou, porque é essa pregação que nos traz comunhão. Nós que nos preparamos com a salvação da nossa alma, compartilhemos todos de um mesmo medo, o de que a morte nos encontre despreparados. Como estarmos atentos, então, para que isso não aconteça? De que modo podemos nos preparar para nossa inevitável partida desse mundo? Aqui eu separei
pouquinho. O homem rico e o homem pobre, passagem de Lucas 16, começa no versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um homem pobre, chamado Lázaro, jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta de meu dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não podem, nem tampouco atravessar de lá até nós. Essa passagem, ela mostra claramente que as obras são um valioso fruto que nós devemos conservar, se dedicar às obras de caridade, é uma excelência. Para Deus é muito agradável. Muitas vezes, algumas pessoas praticam as obras de caridade com muito amor, com muita facilidade. Essas pessoas são abençoadas. Para algumas pessoas, é muito difícil praticar a caridade, mas elas praticam também. De todas as formas, vemos pessoas praticando a caridade o tempo inteiro. Mesmo que muitas vezes seja forçado, isso também não perde os méritos. Mas, como percebemos, muitas pessoas passam fome e muitas pessoas sentem a fome de Deus também e não sabem como saciar. Nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que não praticam religião, criticam religião, e Santo Agostinho coloca de uma forma maravilhosa que, como você soltar uma pedra na água, a pedra vai até o fundo porque ela busca matéria. Assim também, se você soltar a água na terra, ela vai até encontrar a fonte de água. Nós que somos criados de Deus, buscamos voltar para Deus. E essas pessoas que estão perdidas pelo mundo não sabem como encontrar Deus. E aqui está a colocação, como João colocava. Nós temos que chamar essas pessoas, através do coração delas, pedir para que Deus nos ensine a trazer essas pessoas para o caminho. E isso é uma das preparações para a morte. Nós trabalharmos em função da caridade com o irmão, não só com a questão da fé, como coloca Santiago, mas também com a questão material. Isso ajuda muito, é um exemplo de vida. São Francisco de Assis dizia que o nosso exemplo, nossas atitudes, nosso exemplo de santidade comove muitas pessoas. Às vezes, muito mais do que pregar o Evangelho. O Evangelho só seria usado se fosse necessário, porque a nossa vida tem que estar em frequência com o Evangelho. Aí, tradicionalmente, a igreja sempre alerta os fiéis a se prepararem para a morte. Isso é, de fato,
nunca se perdeu na igreja. Hoje algumas pessoas não são informadas disso. A igreja encoraja as pessoas a buscar isso. A vida de São José é maravilhosamente um exemplo de alguém que se preparou para a morte, providenciando tudo para a família sem pensar em nenhum lucro, né? Isso, de fato, a gente percebe facilmente, né? Em todas as ações, em todos os pensamentos, deveríamos comportar-se como se tivesse de morrer hoje, como Alexandre colocou. Se tua consciência tivesse tranquila, não terias medo da morte. Seria melhor evitar o pecado e fugir da morte, se não estás preparado hoje, como estarás preparado amanhã? Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã morte, a morte corporal, da qual nenhum homem pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Isso é uma colocação que sempre o padre Paulo Ricardo coloca, tanto que esse texto aqui é dele, e sempre coerente com a igreja, forte, firme. E com isso ele alerta que devemos nos preparar. Também ele coloca que nós devemos nos preparar para a morte não sozinhos, em comunidade, com amigos, família, para que se um dia a gente for por uma UTI e estiver lá correndo risco de morte, não se faça como se faz muito hoje. Você está bem, você vai superar. Não. Se a pessoa vai morrer, então fala para ela, olha, te prepara porque tu vai morrer. Pronto. Te prepara, vamos trazer os sacramentos e fazer com que você tenha uma passagem perfeita. Os sacramentos da igreja estão ali para isso. Eles não estão ali para só ser um símbolo, que nem hoje a teologia da libertação coloca que os sacramentos são um símbolo. Não são um símbolo, eles são verdadeiros e santificam o corpo e a alma. Inteiramente tudo. Até no juízo final o corpo também vai ser glorificado. E o padre Paulo Ricardo coloca que devemos avisar os amigos, que nós temos que avisar uns os outros, caso não venhamos a descobrir que a nossa morte está próxima. Temos que combinar entre famílias, entre amigos, comunidades, que se faça um juramento ali, se eu estiver prestes a morrer, você me avisa, não me deixe sem os sacramentos, por favor. É uma aliança entre irmãos. É uma maior prestação de amor que se pode imaginar. Isso aí é impressionante, né? Assim, a gente tem que ter cúmplices nesse momento, não só em outros momentos também, né? Então, eu coloco que quando Jesus foi crucificado, ele fez um gesto maravilhoso, um grande exemplo, porque Jesus não só falava, ele praticava também o Evangelho. É uma essência que todo cristão deve ter, cumprir o Evangelho, não só ficar observando. Jesus foi colocado no meio de 2 ladrões, para parecer que ele fosse um bandido também. Isso foi uma ideia, né, que os amigos dele, né? Jesus amava tantas pessoas que foi humilhado, perseguido por aqueles que ele mais amava, e ainda tentaram colocar ele na cruz como um ladrão. Depois de um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando a mesma condenação. Quanto a nós, é de justiça pagarmos por nossos atos,
mas ele não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando viveres com o teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Para a gente ter uma noção, um dos dois ladrões era um criminoso e o outro também. Mas um era uma pessoa de bondade no coração. Jesus salvou. E ele reconheceu Jesus como Salvador, como Rei. E ele percebeu, não só ali na cruz, ele já observava Jesus na hora da condenação, né? Ele observou o testemunho de Jesus. E isso fez com que ele se convertesse. Ele pensou: nossa, esse cara não fez mal para ninguém. E ele está aqui. E o outro incriminava ele, debochava, como os fariseus. Muitas pessoas hoje são assim também. Mas ninguém tem culpa disso, porque Jesus perdoou até o próprio fariseu, que deveria ser um conhecedor de todo, né? Ele veio debochar de Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mais uma vez Jesus mostra o caminho para a salvação. Mais uma vez ele demonstra o que ele é de verdade. E também, de fato, depois da vida, vem o julgamento, como em Hebreus se diz. Vem o julgamento e seremos julgados pelos atos, por tudo que fizemos e não fizemos, né? E aí é que a gente vai prestar conta e vai ser julgado pelo que fizemos, muitas vezes pelo que não fizemos também. E ali é que o próprio Padre Paulo Ricardo coloca que devemos recorrer a São José, a Virgem Santíssima, em muitos momentos da nossa vida, principalmente a Virgem Maria, consagrando-se a ela todos os dias, e também vivendo uma vida a exemplo de São José. São José é um exemplo de vida. Ontem eu perguntava para Jesus: por que São José é um exemplo tão grande? Aí Jesus me colocou no coração: olha, se muitos pais de famílias hoje fossem São José, fossem se espelhar na vida de São José, teríamos muitos e muitos e muitos e muitos e muitos santos na igreja. E ninguém se preocuparia em julgamento, ninguém se preocuparia com o juízo. Seriam todos ótimos pais de famílias, providentes, cheios de amor, desapegados das coisas do mundo. E assim a gente percebe que os Cidadãos Infinitos também tinha grandes pessoas. O seu Ranildo era um exemplo de São José, né, pelo que se ouve falar, testemunhos. É mais um testemunho de vida, que zela pela vida, defende a vida. E assim vemos exemplos maravilhosos na sociedade e vamos continuar vendo enquanto que as pessoas seguirem São José, que é padroeiro da boa morte, e devemos recorrer a ele. Então, encerrando, peço que todos sempre divulguem São José, porque é maravilhoso, um testemunho de vida sensacional. E recorremos a São José. São José, rogai por nós. Eu vou colocar aqui a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém.